Olá galera, nós vamos começar nossos estudos sobre dinâmica falando um pouco sobre a primeira lei de Newton ou a lei da inércia. Espero que vocês gostem e vamos lá, pois nossa videoaula já vai começar. Olá, vamos começar então nossa videoaula sobre a lei da inércia, ou como é mais conhecida, a primeira lei de Newton. Para enunciar a primeira lei de Newton, é necessário que façamos algumas considerações. Primeiramente, é importante lembrar que a lei da inércia faz parte da dinâmica, que é a parte da mecânica que estuda o porquê ou as causas do movimento dos corpos. E como veremos, os corpos se movimentam por causa das forças. O conceito mais intuitivo de força está ligado ao ato de puxar ou empurrar um objeto. Além disso, é importante lembrar que força é uma grandeza vetorial, ou seja, só está plenamente caracterizada quando sabemos seu módulo, direção e sentido. Dito isto, vamos agora estudar um pouco o papel de Galileu Galilei no processo de formação da lei da inércia. Galileu foi um cientista italiano que nasceu em 1564. Ele introduziu na física um método experimental, que consiste em observar os fenômenos, medir as grandezas que interferem no fenômeno e estabelecer as leis físicas que os regem. Até Galileu, a ideia vigorante para o movimento era devido a Aristóteles, que, assim como o nosso senso comum, acreditava que o movimento só pode existir através de uma força. Para Galileu, isto não era verdade. Observe o seu argumento neste experimento virtual, aonde a gente vai usar o Algodo para poder mostrar o argumento da mesa polida. Nós temos um objeto, na verdade 3 objetos, aonde cada um desses objetos tem um nível de polimento diferente em relação à superfície dessas 3 mesas que a gente colocou aqui, tá certo? Então, quando a gente liberar essa mola, você vai ver o que é que vai ocorrer com cada um desses 3 blocos. Observe que o primeiro bloco a parar foi aquele que não tinha polimento nenhum. O bloco um pouco mais polido andou de modo intermediário e o mais polido foi o mais longe. O que Galileu argumentava era que, se pudéssemos construir uma superfície plenamente polida, ou seja, uma superfície sem atrito, o objeto que estaria em cima dessa superfície teria movimento contínuo e, devido à ausência de forças atuando sobre ele, ele manteria o seu movimento, ou seja, se não houvesse nenhuma interferência de força sobre ele, ele manteria esse movimento perpetuamente. Bem, pessoal, assim Galileu já estabelece que é razoável esperar que qualquer que seja o grau de velocidade que se encontra no móvel, este está, pela sua natureza, indelevelmente impresso nele, desde que sejam removidas as causas externas de aceleração ou retardamento. Como a gente vai ver mais para frente, esse enunciado parece muito com o enunciado da primeira lei de Newton. Porém, por que a primeira lei é de Newton e não de Galileu? Vejamos. Em geral, Galileu afirmava que um corpo em movimento sobre uma superfície plana continuará na mesma direção e a velocidade constante, a menos que seja perturbado. Embora hoje em dia a velocidade seja usualmente referida como um vetor, no tempo de Galileu era ainda um escalar, e portanto ele acreditava que um movimento circular uniforme era natural e que um corpo em tal movimento continuaria a tê-lo até que uma força o perturbasse. Este argumento servia para explicar o movimento da Terra em volta do Sol, já que a força da gravidade só surgiu mais tarde com Newton.
Foi também com Newton que a velocidade passou a ser escrita como um vetor e o princípio passou a ter a interpretação atual. Ou seja, Galileu não percebe a natureza vetorial da velocidade e, com isso, ainda acha que um movimento circular uniforme é natural. Assim, faltou a Galileu a percepção de que a velocidade era uma grandeza vetorial, de que é a gravidade que mantém o movimento circular uniforme dos planetas e o conceito de força centrípeta. E quem conseguiu ver tudo isso? Ou seja, é por isso que Newton leva o mérito sobre a primeira lei. Vejamos agora o enunciado da primeira lei feito por Newton. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a sair desse estado por forças imprimidas sobre ele. Ou seja, o que Newton coloca de diferente de Galileu é exatamente que esta lei só é válida para movimentos retilíneos. E isso faz toda a diferença. Observe nessa figura onde as pessoas estão no ônibus que a sensação de sermos empurrados ou puxados quando estamos em um ônibus se deve à inércia, ou seja, à tendência natural de manter nosso movimento quando estamos dentro do ônibus. Observe também que na charge o menino está em movimento junto com o skate. Ao parar bruscamente o skate, o menino tende a continuar seu movimento e não se dá muito bem, devido à primeira lei de Newton. Bem, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e vamos aos exercícios para aprender um pouco mais sobre a primeira lei de Newton. Valeu!